Na linha de frente da luta pelo crescimento dos pequenos negócios, existe alguém especial, que preza pela geração de emprego e renda e batalha pelo crescimento dos estados e municípios. Essa pessoa é você, membro e servidor dos Tribunais de Contas e membro do Ministério Público. Quem fiscaliza tem nas mãos o poder de prosperar a economia de um país. Tudo isso fazendo com que a lei seja cumprida diariamente. Continue atuando para que os pequenos negócios tenham de fato um tratamento justo e diferenciado. Faça com que estados e municípios cumpram os benefícios obrigatórios da Lei Complementar 12306. Entre eles estão a participação exclusiva em licitações de até R$ 80 mil, o estabelecimento de cotas de até 25% para a participação exclusiva de pequenos negócios e a ampliação do benefício do empate ficto. Os benefícios facultativos também devem ser incentivados. Alguns exemplos são a subcontratação de micro e pequenas empresas nas aquisições de obras e serviços e a prioridade de contratação de pequenos negócios locais e regionais. Outra lei a ser seguida é a da liberdade econômica. Graças a ela, o excesso de burocracia foi deixado de lado. O tempo de abertura dos empreendimentos foi reduzido. O alvará de funcionamento para atividades de baixo risco foi dispensado, inclusive para o microempreendedor individual, e o registro de novas empresas se tornou automático. Finalmente, os pequenos negócios puderam focar no que interessa: geração de renda, emprego, produtividade e competitividade. Junto com o Sebrae, a Conamp e a Atricom pavimentam os caminhos para facilitar o desenvolvimento do empreendedorismo brasileiro. Nesse momento de crise, vamos continuar apoiando quem faz a diferença na economia do país. Agora, mais do que nunca, os pequenos negócios precisam do suor do nosso trabalho. Faça a lei ser cumprida e ajude o Brasil a recuperar sua capacidade de fazer negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, onde hoje, o nosso último dia deste encontro, da nossa Conamp Web Conference. Completamos 3 dias de grandes debates sobre os desafios do futuro. Com certeza foram momentos de semear e de aprofundar nossas raízes. Somente assim poderemos colher um futuro efetivamente positivo para a nossa classe e para o país. A Conamp completou 50 anos e nestes 50 anos alcançou progresso e evolução, mas isto são apenas algumas de várias conquistas que alcançamos. O fato é que, apesar de muito caminhar, continuamos empenhados e firmes em prol da democracia e da população brasileira. Ou seja, a grande razão de existir da Conamp e do Ministério Público é o próprio Estado Democrático de Direito. Para celebrar conosco, convido as 2 coordenadoras da comissão da Conamp, doutora Ana Maria Mai, da Comissão de Aposentados, e doutora Gabriela Moassur. Doutora Ana Maria, gostaríamos de ouvir as suas palavras e a sua saudação, ao momento que agradecemos todo o seu trabalho e de todos os colegas aposentados que construíram esse Ministério Público brasileiro de hoje. Muito obrigada, doutor Murrieta. Um cumprimento em nome de todos os aposentados e pensionistas do Brasil, desejando que esse evento transcorra como foram os outros demais dias, dentro de um clima muito importante, muito interessante, de muito crescimento. E quero agradecer a predisposição de Vossa Excelência de dar notoriedade à Comissão de Aposentados e Pensionistas e também a de mulheres. Cumprimento também os demais membros do corpo diretivo da Conamp e dirijo minha palavra, especialmente neste momento, aos nossos digníssimos palestrantes, Dr. Luiz Roberto Barroso, muito digno ministro do Supremo Tribunal Federal, e ao Dr. Augusto Aras, excelentíssimo Procurador-Geral da República. Neste momento, é para nós um motivo de honra estar representando a comissão, inclusive tendo o direito de se reportar para cumprimentá-los. É com muito júbilo, muita alegria,
que nós fazemos esse cumprimento, desejando ao ministro e ao procurador-geral sucesso e que fique marcado esse evento realizado pela CONAMP para a celebração dos seus 50 anos, realmente não tem precedentes. Então, a comissão se sente realmente gratificada, honrada e homenageada de poder estar presente nesta oportunidade e dizer que, como ministro e como procurador-geral, os senhores são inspiração para todos os membros da carreira, e neste momento eu me refiro aos meus colegas os quais eu represento, os aposentados, que na verdade se aposentam, mas continuam carregando em seu DNA o Ministério Público. Muito sucesso a todos, parabéns, doutor Murrieta, parabéns, diretoria, e parabéns aos ministros que, com muita honra, aos quais eu me reporto. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Ana Maria, todo o seu trabalho de ontem e de hoje em favor do Ministério Público Brasileiro. Minha cara Gabriela Mansur, por favor, a sua saudação. Muito obrigada. Cumprimento todas as pessoas aqui presentes, todas as autoridades e quem está nos assistindo, na pessoa do querido presidente, Dr. Manuel Murrieta. E registro o máximo respeito ao excelentíssimo ministro Barroso e ao excelentíssimo Procurador-Geral da República, Dr. Aras. E também cumprimento a minha querida colega, Procuradora de Justiça, Ana Maria. 50 anos de CONAMP. Quantas conquistas, quantos desafios, numa era em que a principal bandeira do Ministério Público é a defesa dos direitos fundamentais. Eu me sinto orgulhosa e honrada em dedicar o meu dia a dia como promotora de justiça, fazendo parte do Ministério Público Brasileiro. Nesse evento, doutor Murrieta, pela primeira vez, acredito, nesses 50 anos de história de CONAMP, nós tivemos, nós mulheres, um espaço próprio para a defesa e para a discussão dos direitos fundamentais das mulheres das carreiras do Ministério Público e também falamos sobre a magistratura e a advocacia. Quantas mulheres nessas carreiras? Somos maioria praticamente. No Ministério Público, quase 50% de mulheres nos nossos quadros. Porém, ainda somos minoria nos cargos de poder e decisão. E isso tem um reflexo importantíssimo na sociedade brasileira. Infelizmente, também, somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. A cada 1h30, uma mulher é morta no Brasil pela condição do sexo feminino. Nós precisamos fazer a nossa lição de casa e lutar interna corporis para uma equidade de gênero, a tão almejada igualdade entre homens e mulheres. Não a igualdade formal, a igualdade material, em que nós mulheres possamos exercer plenamente os nossos talentos, ambições e sonhos em busca da dignidade da pessoa humana e da nossa felicidade. Agradeço ao senhor, Dr. Murrieta, por ter aberto as portas da CONAMP para as nossas iniciativas, para os nossos pedidos e para a conquista de mais direitos para as mulheres brasileiras. Agradeço ao excelentíssimo Dr. Aras, que abriu as portas também do Conselho Nacional do Ministério Público para o desenvolvimento de várias ações e políticas públicas para as mulheres, registrando aqui o meu máximo respeito ao conselheiro Dr. Oswaldo Dalbuquerque, que abriu também as portas com o canal Ouvidoria das Mulheres para receber denúncias de lesões a direitos humanos das mulheres de todo o Brasil e internacionalmente também. Agradeço ao excelentíssimo ministro Barroso por ter a perspectiva de gênero nos seus julgamentos. Quero dizer aqui que lanço um desafio, já que estamos falando de conquistas, histórias e desafio. Que seja almejada a equidade de gênero institucional. Espero não esperar 50 anos para ver isso acontecer. Eu ainda, como promotora de justiça, quero ver mais mulheres nos cargos de liderança. Isso contribuirá para a não violência contra a mulher, que é o que buscamos. Muito obrigada, que seja um excelente evento, encerramento, com a presença dessas digníssimas autoridades que tanto representam os nossos direitos no Brasil. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Gabriela, pelas suas palavras, pelo seu trabalho, mas principalmente pela sua voz, que tem chegado a todos os cantos do Brasil, levando a consciência para a política de gênero e da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Mas como eu disse no início, hoje, infelizmente, é o terceiro dia do nosso evento. Tivemos nos primeiros dias a presença do jornalista Bial, do ministro Herman Benjamin, do nosso subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, e passamos esses 3 dias discutindo o passado, comemorando o passado, o presente e pensando no futuro. Ontem tivemos as salas temáticas, onde nós tivemos 5 salas especiais, que não temos a pretensão de esgotar nenhum assunto, mas temos a pretensão de planejar o que fazer daqui para frente, fazer melhor, fazer em busca de um aperfeiçoamento e de um serviço de qualidade para a sociedade. Eu gostaria de relembrar que, como eu disse há pouco, que este é o último dia e pode deixar saudades. Mas toda festa, como dizem, ao final sempre tem uma grande surpresa. E a maior surpresa hoje é a presença do nosso Procurador-Geral da República, nosso caríssimo ministro Barroso, que vem aqui conosco dar uma palavra sobre o Ministério Público Brasileiro, sobre o país e, enfim, sobre o momento que nós vivemos e quais são as expectativas que nós podemos nutrir. E por isso é uma honra passar a palavra à Sua Excelência, doutor Augusto Aras, que aqui está conosco virtualmente, e nós fizemos essa composição para que nós estivéssemos diante de uma aglomeração, e o doutor Aras gentilmente abriu a sua agenda para discutir conosco esse momento da CONAMP e do Ministério Público Brasileiro. Seja bem-vindo, doutor Aras, boa noite. O senhor não me escuta bem? Boa noite a todas e a todos, especialmente aqueles que prestigiam esse importante evento do cinquentenário da CONAMP. Cumprimento Suas Excelências, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Luiz Roberto Barroso. Cumprimento o senhor presidente da CONAMP, Manuel Murrieta, a quem parabenizo pela realização de tão relevante evento para a nossa instituição, o Ministério Público Brasileiro. Cumprimento a senhora Ana Maria Mai, coordenadora da Comissão de Aposentados da CONAMP, e a colega Gabriela Mansur, coordenadora da Comissão de Mulheres da CONAMP e também membro auxiliar da Ouvidoria Geral das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público. Cumprimento, assim, a todos e a todas. E parabenizo todos os membros do Ministério Público que fizeram e fazem o Ministério Público brasileiro, especialmente nesta data. Quero registrar que, assim como o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, hoje, na abertura dos trabalhos, lembrou dos 130 anos a ser comemorado pela Corte no próximo domingo, dia 28. E fê-lo registrando uma das passagens do grande historiador Marc Bloch, francês, judeu, que muito contribuiu para a teoria da história, mudando a concepção da história para enquadrá-la como o estudo das ações dos homens e mulheres no tempo e no espaço, e levando o registro e o estudo dessa história para a formação, para contribuir para a formação do futuro das instituições e dos indivíduos que integram a grande comunidade planetária. Assim é que comemorar 50 anos da CONAMP é muito mais do que um evento solene. É o registro indelével que fica de um Ministério Público antes de 88, depois de 88. E com esta perspectiva do antes e do depois, estamos aqui para buscar construir um Ministério Público melhor, mais democrático, mais contributivo e, enfim, o Ministério Público cujo nome
Ministério Público impõe no seu conteúdo semântico em favor de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Há décadas, observamos que os impactos que as mudanças sofridas pela humanidade ocasionam em nossa vivência profissional. A popularização da internet, o desenvolvimento dos recursos tecnológicos de comunicação, a globalização e a facilitação do acesso à informação alteraram o nosso modo de viver. Essas mudanças na sociedade trazem profunda reflexão sobre as novas formas de se relacionar, tanto no âmbito privado quanto no das instituições públicas. As redes sociais, por exemplo, democratizaram mais a palavra. O direito à liberdade de expressão ganhou maior dimensão. Todavia, como disse o escritor italiano, o grande linguista, o grande pensador e literato Umberto Eco, a dimensão deste pensamento solto na mídia também fez proliferar a marcha da insensatez, ao dar voz a elucubrações e delírios, muitas vezes em prejuízos para a coletividade, com a disseminação de fatos que deturpam e desinformam a verdade. Aquela verdade que é inerente ao Estado de Direito, como contraposto ao Estado de arbítrio. O Estado de Direito, como sabemos, não somente se ocupa de um Estado em que se fornece segurança jurídica aos seus cidadãos, mas o Estado de Direito traz em si verdade e memória que devem ser cultuados e cultivados em tempos de uma mídia que muitas vezes, com todos os méritos da luz que purifica os miasmas, muitas vezes desinforma. E é também nesse aspecto que o Ministério Público está aqui, para buscar defender verdade e memória como atributos da segurança jurídica que integra o nosso Estado de Direito. Por isso, no âmbito privado, injúrias e difamações; no âmbito institucional, opiniões pessoais são emitidas como se institucionais fossem, sem que se levassem e nem se levem em conta que as instituições têm representantes que, nos termos da lei, falam por essas instituições, sem que se vulgarize determinadas falas, muitas vezes que geram intolerância e muitas vezes contribuem para o rompimento da linguagem estruturalista, calcada na coerência, na coesão e na unidade das instituições. O Ministério Público brasileiro é esta instituição que tem como um dos seus princípios, como uma das suas colunas, a unidade. Inúmeras foram as judicializações no âmbito da justiça, denúncias no âmbito das corregedorias de todo o país. Tudo vem resultando na necessidade de se institucionalizar, de se dar coesão e de se preservar o discurso da unidade ministerial. Tudo isso sem prejuízo da independência funcional, que é uma garantia dos membros, mas que deve se estruturar no plano da unidade que orienta a nossa instituição. O Ministério Público tem canais oficiais de comunicação. Prezamos por certas posturas dos membros ao se comunicarem com o grande público, seja em veículo de grande mídia ou manifestação em rede social, visto que, em todos os meios, a voz pessoal pode ser confundida com a voz institucional. Não queremos jamais censura prévia de membros ou de cidadãos, não queremos jamais nenhum cerceamento da liberdade de expressão. Mas, na contemporaneidade, urge que o Ministério Público brasileiro, nesses seus 50 anos, perceba a importância de manter a unidade em todas as suas dimensões.
respeitando a Constituição, as leis do país, sem que isso possa implicar no engessamento da sociedade. Mais que nunca, precisamos pensar que a Constituição pode ser aquela carta jurídica que homens com o viés cidadão do ministro Barroso busca adaptar na sua interpretação, na sua hermenêutica, a realidade constitucional. Aquilo que acontece no mundo factual, no mundo fenomênico, todos os dias, levando para a Suprema Corte um sentimento dos nossos brasileiros. Assim, o Ministério Público também deve buscar, na sua unidade, na sua atuação e também na sua independência funcional, buscar essa coerência e coesão de respeito à Constituição e de respeito às leis do país, preservando sempre o ideal da separação dos poderes com independência, mas, acima de tudo, com harmonia. Sem harmonia, tentamos a independência. Assim diziam no Federalista os seus grandes autores contributivos da história do constitucionalismo moderno. Como a CONAMP visa unir a categoria para melhor articulação de seus interesses, o Conselho Nacional do Ministério Público também busca, na unidade institucional, dar maior efetividade às ações ministeriais, frente aos desafios da nossa era em constante transformação. A pandemia do coronavírus acentuou essa reflexão, pois também impôs transformações no cotidiano de nossas comunidades. Todos os últimos acontecimentos nos mostram o admirável processo de adaptação dos cidadãos e das instituições. Em cenário de mudanças, perdas e desafios, há que se celebrar a capacidade de resistência, de resiliência humana, e eu complemento na linguagem aprendida com as obras de Nicolas Taleb. Tem que se transformar o ser humano contemporâneo em alguém antifrágil, alguém capaz de se adaptar à nova era, a era 4.0, a era quântica, em que para cada problema existem mais de 2 respostas corretas. E assim nós haveremos de vencer somente a pandemia pelo vírus que contamina e ceifa vidas, mas também haveremos de encontrar solução para manter a dignidade da pessoa humana, seja com saúde, alimentação, educação, segurança pública, enfim, com o custeio pelo Estado daquilo que os economistas há muito chamam de felicidade objetiva, porque constituem aquele plexo material que compete ao Estado prestar aos seus nacionais. O Ministério Público está envolvido nesse grande desafio. E a resistência e a capacidade de adaptação demandam um trabalho em conjunto com a aplicação do conhecimento, de maneira a visualizar as tendências do futuro e alcançar melhores resultados. No presente cenário desafiador, é necessário construir novos marcos de atuação do Ministério Público brasileiro, expandindo horizontes institucionais para as necessidades da sociedade em um contexto contemporâneo. O processo de adaptação pelo qual passamos constantemente há de nos guiar ao aprimoramento do nosso trabalho interno para que haja projeção de efeitos benéficos para toda a sociedade, para que o bem-estar se realize, para que os fins sociais da norma não sejam esquecidos, mas permanentemente buscados por todos nós. E, para tanto, é necessário que nossos pares e no desempenho das funções e atribuições finalísticas do Ministério Público sejam mantidos o respeito e os primados da urbanidade e do decoro. É assim que os deveres deontológicos da carreira do Ministério Público são reafirmados com ações para a promoção da cultura do diálogo, da compreensão das diferenças
como expressão das singularidades do ser humano e com a integração de todas as pessoas nas suas comunidades e no devir, no plano da comunidade planetária, que hoje já é uma realidade apresentada, lamentavelmente, pelo Covid-19, fazendo de todos nós, ao mesmo tempo, vítimas, cobaias e sobreviventes no plano de uma pandemia que assola o nosso planeta. Nos preceitos da unidade que defendemos para o Ministério Público, a ser reforçado nesses 50 anos, para mais 50 anos, enfim, coerência e coesão deve existir no compromisso do Ministério Público com a cultura do respeito, com a promoção de debates e do pluralismo de ideias, não só internamente, mas, sobretudo, catalisando essas posturas por toda a sociedade. Nessa conjuntura, a atuação do Ministério Público em tempos mais tardios ou mais desafiadores deve ensejar que a cooperação trabalhe a favor do desenvolvimento humano e da nossa unidade institucional. Eu tenho certeza que o Ministério Público moderno que defendo é aquele que, sem descurar das suas melhores tradições no combate à macro e à microcriminalidade, especialmente no combate à corrupção, é o Ministério Público que sabe que o Constituinte lhe entregou grandes responsabilidades. Lhe entregou cuidados com o cidadão, desde a sua concepção até os efeitos do processo sucessório. Não escapa do Ministério Público nos termos da Constituição, desde o pãozinho produzido pelo nosso agronegócio, a distribuição de nossos alimentos pelo Brasil e de combustível, passando pela educação da criança, passando pelos cuidados com os idosos, com a previdência social, com a defesa do meio ambiente, dos indígenas, das comunidades tradicionais e quilombolas. E também, por que não dizer, do desenvolvimento econômico e social, considerado o mercado interno como um patrimônio nacional que compete a nós do Ministério Público brasileiro também velar, cuidar e defender. É assim que o Ministério Público, ao comemorar 50 anos, precisa estar atento para não perder o bonde da história, para que não fiquemos naquela ideia do punitivismo, que é muito importante manter a garra, mas é importante agir também preventivamente. Michel Foucault, no seu Vigiar e Punir, já dava demonstrações do quanto podemos, antes de punir, vigiar, antes de vigiar, prevenir, e antes de prevenir, preparar quadros de cidadãos capazes de construir uma sociedade melhor. Precisamos juntos promover a cultura do respeito, da urbanidade, repita-se, com a certeza de que cada vez mais contribuiremos para a unidade e consolidação institucional do nosso Ministério Público, nessa toada de promoção da participação e do respeito ao pluralismo de ideias, ao multiculturalismo também. O Conselho Nacional do Ministério Público realizou o diagnóstico sobre os anseios da sociedade, com a finalidade de embasar a elaboração do Planejamento Estratégico Nacional para 2020-2029. Na oportunidade, aproximadamente 9.000 pessoas responderam a um questionário eletrônico para definição dos temas que deveriam ser prioritários na atuação do Ministério Público e no respectivo período. Na construção desse documento, foram envolvidos também todos os ramos e unidades do Ministério Público, por meio da realização de encontros regionais e nacionais. Enfim, o resultado desse processo de escuta ampla e democrática foi o Mapa Estratégico Nacional, aprovado pelo plenário do CNMP no ano de 19. Conforme o documento, a visão para o Ministério Público nos próximos anos é ser uma instituição com atuação resolutiva,
na defesa da sociedade, combate à corrupção e criminalidade, na garantia de implementação de políticas públicas e complemento eu, na busca incessante da autocomposição de litígios, na autorregulação de mercados e de fatos sociais relevantes para determinadas comunidades. E trago como exemplo que na nossa gestão acabamos de fazer um acordo no dia 4 de fevereiro de Brumadinho. Conseguimos um acordo em que a Vale pagará para a reparação dos danos ambientais e socioeconômicos 37,68 bilhões, isto sem prejuízo das ações individuais e coletivas. E mais que isso, teremos o Senhor do Tempo para dizer se essa indenização poderá ser muito maior, porque a natureza dirá se será preciso maiores aportes de capital para que haja a reparação adequada do meio ambiente lesado e também do ambiente socioeconômico que sofreu um grande impacto com a tragédia de Brumadinho. Antes disso, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça e do CNMP, sob a liderança da conselheira Maria Tereza Willi, fizemos o acordo, juntamente com os colegas do Ministério Público Federal e Estadual de Alagoas. Fizemos um acordo em Maceió da Braskem. Foram mais 36 bilhões a revelar que o Ministério Público está presente para compor, para promover a composição de conflitos, tendo em vista que os litígios postos na via judicial são sempre não desejáveis ou são indesejáveis pela natural demora dos processos e das suas soluções. Buscamos a eficiência alinhada à atuação resolutiva e dialógica e atividades que promovam o desenvolvimento econômico sustentável. E queremos dizer, é preciso que todos os membros do Ministério Público, em particular, comecem a pensar em desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Sabendo o que seja, o que componha essas duas palavras, certamente e muito o membro estará preparado para o enfrentamento dos grandes desafios, especialmente na área ambiental e econômica, promovendo segurança jurídica e aprimoramento. Também envidamos esforços para aprimorar mecanismos dedicados ao combate da macro e da microcriminalidade. É imprescindível, pois, que seja estimulada a atuação preventiva, que haja o fortalecimento das estruturas locais e das unidades ministeriais e, principalmente, que concretizemos a unidade nacional do Ministério Público, em que não haja diferenças, a não ser por matérias, por temáticas, por especialidades, entre ministérios públicos estaduais e ministérios públicos da União, e no da União, entre os respectivos ramos que integram este Ministério Público. Como tenho reiteradamente apontado, não há oposição entre independência funcional e unidade institucional. Ambos estão elencados entre os princípios fundadores do Ministério Público, seja por mandamento constitucional, seja pela Lei Complementar 75, de 1993, do Ministério Público da União, seja pela Lei 8.625, também de 93, para os Ministérios Públicos dos Estados. Aliás, a conciliação entre unidade e independência está no cerne do equilíbrio da própria República moderna, cujo modelo de poderes, sistematizado por Montesquieu, realiza-se por meio de um sistema de freios e contrapesos. Tal sistema é o garante da independência, também quanto da limitação dos poderes, ambos submetidos aos mecanismos de transparência e governança, igualmente estabelecidos pela lei.
Nosso Ministério Público exerce função central nesse propósito de equilíbrio republicano, sendo a própria instituição igualmente submetida ao mesmo sistema de check and balances. No particular, seus membros, o Procurador-Geral, submetido ao Senado Federal, sem embargo de todos os membros estarem submetidos às corregedorias locais, à Corregedoria Nacional e a um sistema geral e abstrato das ações de probidade, das ações penais, enfim. Só há um modelo ideal para o Estado moderno. É aquele que absorve check and balance permanentemente, em que todos na República têm direito a tudo, especialmente de participar da coisa pública, ditando e exigindo direitos, mas também prestando a sua importante contribuição, desde o pagamento dos seus tributos até mesmo a participação nos governos. No império do Estado Democrático de Direito, vige a lei, a qual estabelece como alicerce do Ministério Público tanto a unidade quanto a independência funcional ao lado da indivisibilidade, todos equiparados na mesma importância. Firmado nesses pilares, fortalecemos toda a categoria e toda a instituição frente a uma sociedade que nos cobra coerência e efetividade, sobretudo nesses tempos adversos que exigem coordenação e interação para favorecer a segurança necessários investimentos no país e a garantia permanente de direitos sociais e individuais, e especialmente à saúde de todos, especialmente nessa fase em que enfrentamos a segunda grave onda, a mais grave de todas, da Covid, com o objetivo de intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica dos conflitos. Desejamos consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. Reconheço que para alcançar esses resultados é necessário enfrentarmos diversos desafios, sempre com coragem, sempre com resiliência e, repito, no dizer talebiano, com a antifragilidade. Faço referência a Santo Agostinho, o qual bem diz que a esperança tem duas filhas lindas, uma a indignação, a outra a coragem. A indignação nos ensina a aceitar, a não aceitar as coisas como são, a coragem a mudá-las. Que a indignação e a persistência possam permear os bons ventos que conduzem nossa instituição, o Ministério Público Brasileiro, cuja própria expressão, Ministério Público, reflete o dever que cada um dos seus membros tem de entregar o melhor de si ao público, à sociedade, à comunidade, ao seu próximo, ao seu semelhante. Meus caros colegas, meus caros amigos e amigas, ao excelentíssimo senhor ministro Barroso, presidente Murrieta, a todos que participam desse evento, o meu muito obrigado e a minha esperança de que o Ministério Público faça muito melhor nos próximos 50 anos. Um abraço a todos. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Aras, não só a sua participação, mas como suas palavras serenas e de incentivo para o nosso futuro, lembrando de toda essa trajetória e dos desafios que ainda nós temos de enfrentar. Mas saberemos enfrentá-los, com certeza, doutor Aras, com essa união, com a unidade e com a independência que o senhor fez bem questão de frisar. Muito obrigado, realmente, pela sua atenção com a CONAMP, pela sua atenção conosco, membros do Ministério Público Brasileiro como um todo. Como o senhor disse, não o Ministério Público da União, não o Ministério Público do Estado, mas o nosso Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado, realmente, doutor Aras, pela sua participação conosco. E, dando prosseguimento, nós estamos aqui com o nosso querido ministro Barroso, aqui tem uma herança genética com o Ministério Público, né? Teve
é filho de um membro do Ministério Público, de um promotor de justiça no Rio de Janeiro, e quem se prontificou a vir conversar conosco neste momento tão importante em que nós temos a pretensão de refletir como melhor atuar em favor da sociedade. Dispensa apresentações do ministro Barroso, tanto pelo seu notável conhecimento jurídico, o professor Barroso, mas também pela inspiração que traz como julgador a todos os membros do Ministério Público brasileiro e ao nosso país. Nosso caro ministro vai se dedicar ao tema Um Olhar sobre o Brasil e sobre o Mundo. E para que ele tenha logo a palavra, eu vou transferir esta fala, porque realmente é um momento muito esperado. Ministro Barroso, o senhor está na sua casa. Muito obrigado pela presença. A CONAMP fica muito alegre em tê-lo e em ouvi-lo sempre para que nós possamos guiar nos nossos caminhos de construção. Fique à vontade, ministro. Muito obrigado, boa noite a todos. É para lá que eu devo olhar? Isso. O senhor pode ficar à vontade, exatamente nesse caminho. Muito obrigado, boa noite a todos. É muito prazer, muita honra de estar aqui. Cumprimento o presidente da CONAMP, Manuel Murrieta. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. Cumprimento também a doutora Ana Maria Mai. Cumprimento a doutora Gabriela Mansur. O nosso presidente Murrieta disse que eu dispensava apresentações. Eu, às vezes, não tenho tanta certeza assim e gosto sempre de contar uma história, Murrieta, que eu, há um tempo atrás, estava num restaurante com a minha mulher e um garçom veio até a mesa e disse: eu conheço o senhor de algum lugar. E eu ri, constrangido e tal. Ele veio e voltou até a mesa e disse: o senhor é famoso, não é? E eu ri mais inibido ainda. Ele voltou a terceira vez e disse: eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. E na hora que eu paguei a conta, eu entreguei o meu cartão de crédito. Ele foi até o caixa, voltou com um ar triunfante e disse: ahá, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou o outro, que possivelmente leva uma vida mais dura. Eu tenho muito prazer, como disse, de estar aqui comemorando esses 50 anos da CONAMP e celebrando esse Ministério Público brasileiro, sobretudo o que se estruturou depois da Constituição de 1988. Como nosso presidente Murrieta lembrou, meu pai foi promotor de justiça e procurador de justiça e ligado, mesmo depois de aposentado, ele ainda teve cargos em comissão no Ministério Público e frequentava a instituição. Eu gosto de brincar que eu sei o que é ter o Ministério Público em casa, o que às vezes pode não ser uma tarefa fácil. Mas eu acompanhei e assisti esta ascensão institucional do Ministério Público ao longo desses 32 anos da Constituição de 1988. Um Ministério Público que foi expandindo a sua atuação. O Ministério Público, quando eu comecei a minha vida profissional, o Ministério Público tinha um papel muito claro, muito nítido e muito importante, como conserva até hoje, em matéria penal, e tinha um papel nocível, que ainda era um papel que não estava completamente definido, até que eu acho que, sob a Constituição de 1988, o Ministério Público encontrou espaços muito importantes na vida brasileira ao beneficiar-se de alterações como as ações coletivas, a ação civil pública, e que expandiu os horizontes do Ministério Público para áreas de grande interesse nacional, como a proteção do meio ambiente, como a proteção do consumidor, em muitos casos a proteção do patrimônio cultural brasileiro, as ações envolvendo questões de improbidade. O Ministério Público passou, portanto, a ter
um papel progressivamente expandido e no qual eu acho que prestou valiosos serviços à sociedade, sem descurar do seu papel no processo penal, na instauração de ações penais de uma maneira geral. E hoje, no Supremo Tribunal Federal, com a atuação do Procurador-Geral da República, uma quantidade relevante das ações de inconstitucionalidade, das ações diretas propostas perante o Supremo Tribunal Federal, tem como protagonista também o Ministério Público. De modo que é impossível exagerar a importância que a instituição teve no redesenho institucional do Brasil, de uma maneira geral, e do próprio poder judiciário. Eu, evidentemente, não vou esmiuçar questões internas do Ministério Público, porque eu não falo sobre temas que os meus interlocutores sabem muito mais do que eu. E, portanto, eu gostaria de falar um pouco sobre o mundo e o Brasil e alguns desafios que vão se colocar perante a sociedade brasileira e que vão demandar reflexão e reação também do Ministério Público. Nesse mundo em que, como lembrou o doutor Aras e o nosso presidente Murrieta, nós vivemos um pouco como vítimas e reféns dessa pandemia da Covid-19, com os sobressaltos da indefinição. Essa é a marca, talvez, do nosso tempo, a imprevisibilidade do tempo que nós vamos precisar para voltarmos à vida normal. Se vamos voltar à vida normal, quais são as múltiplas variantes e o sofrimento pessoal de muitas famílias pela morte de mais de 250 mil brasileiros e alguns milhões pelo mundo afora. Uma pandemia que tem não só implicações sanitárias, mas econômicas, com a quebra das empresas, sociais, com o desemprego, fiscal, com o gasto público, que supera muitas vezes as capacidades do país e traz ameaças para o futuro. No meu caso específico, trouxe questões eleitorais. Organizar as eleições durante a pandemia foi um desafio. Felizmente, nós conseguimos ultrapassar esse momento vital para a democracia com segurança para a população e fizemos eleições livres, limpas e seguras. Portanto, eu não vou falar especificamente nem de Ministério Público, nem de pandemia. De Ministério Público, porque todo mundo aqui conhece mais do que eu, e de pandemia, porque a gente está precisando mudar de assunto, senão a vida vai ficando completamente monotemática. E, portanto, para caber dentro de um tempo razoável, a essa hora da noite e a poucos minutos do início do jogo do Flamengo contra o São Paulo, que irá definir o resultado do Campeonato Brasileiro, eu escolhi alguns temas para brevemente compartilhar algumas ideias. O primeiro tema que eu acho que deve ser objeto de reflexão da sociedade e dos membros do Ministério Público, como profissionais e como cidadãos, e que marca a nossa vida, Murrieta, é a revolução tecnológica ou a revolução digital e como isso tem afetado as nossas vidas, não apenas as nossas vidas funcionais, porque funcional também. Eu, hoje, e penso que os membros do Ministério Público também, hoje os processos no Supremo Tribunal Federal são todos eletrônicos e eu profiro decisões e assino as decisões, podendo estar aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, em Vassouras ou em Londres. A parte boa é que isso trouxe uma simplificação, a parte ruim é que a gente está trabalhando em qualquer lugar do mundo a todo tempo, fato potencializado pela pandemia. Mas a verdade é que esta revolução tecnológica ou a revolução digital, ela alterou completamente a maneira como a gente vive, a maneira como nós nos comunicamos, como nós fazemos
compras, como nós reservamos uma passagem de avião, como nós compramos um livro, como nós ouvimos música, nós todos hoje temos um novo vocabulário, uma nova gramática, que identifica nomes e utilidades que até ontem não existiam e sem as quais hoje a gente já não saberia mais viver. Eu fiz uma listinha aqui de alguns que eu conheço de sabença própria. Google, para os mais jovens eu quero dizer que já houve vida sem poder dar um Google. WhatsApp, Uber, Dropbox, Skype, Telegram, no Brasil ficou um pouco perigoso, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, Spotify, Amazon, iTunes, Netflix, YouTube e para os solteiros também tem Tinder. Tinder, exatamente. Portanto, e quando nós éramos, Murrieta, mais jovens e mais bonitos, as maiores empresas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, que foi embora do Brasil, ou as que fabricavam equipamentos e utilidades, como a General Electric. Essas eram as grandes empresas. Nenhuma delas, hoje em dia, figura entre as empresas mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft. E, portanto, nós vivemos um mundo em que inovações e avanços tecnológicos constroem esse admirável mundo novo, para citar o nome do livro do Huxley, da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, dos carros autônomos, da computação quântica, da internet das coisas. Algoritmo passou a ser o conceito mais importante do nosso tempo. O futuro, mesmo o futuro próximo, é completamente imprevisível. É uma passagem boa do Yuval Noah Harari, que é um historiador israelense que tem alguns livros clássicos, e ele narra, vou contar de uma forma não sexista, que se um jovem ou uma jovem tiver 2 pretendentes, o Google é capaz de fazer, estiver em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o próprio interessado, bastando cruzar as informações que já detém sobre os pretendentes e a pretendida ou o pretendido. Eu li essa parte do livro com muito espanto e ainda anotei na margem, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que nós vamos ingressando num mundo em que talvez até mesmo as decisões que digam respeito a nós mesmos possam ser melhor tomadas heteronomamente, fora da gente. Isso é espantoso, isso é assustador, porque toda a nossa sociedade, toda a nossa concepção liberal de vida é fundada no livre-arbítrio, na autonomia da vontade, na capacidade de cada um escolher por si próprio a vida boa que quer levar e ter autodeterminação quanto ao seu destino. E nós vamos entrando num mundo surpreendente e imprevisível. E muitas coisas boas que vieram com a revolução tecnológica e digital. Nossa capacidade de comunicação aumentou, o acesso ao conhecimento aumentou de maneira imensa. A democratização da voz, quer dizer, você já não precisa mais ser dono de um órgão de imprensa para colocar a sua opinião no mundo. A gente já não disputa mais espaço, a gente disputa a atenção. A grande disputa do mundo hoje, tem tanta gente veiculando informação, tem tanta coisa acontecendo, que o mais difícil é você conseguir a atenção da plateia, eu aqui fazendo força quase 8h30 da noite para manter a atenção da nossa. Mas, e aqui entrando já na nossa área profissional de judiciário, de membros do Ministério Público, essa revolução tecnológica
não vem sem riscos e sem problemas. Alguns deles é que a internet, ao mesmo tempo que trouxe coisas extremamente positivas e que tornaram a vida melhor e mais fácil, também trouxe grandes problemas que afetam as nossas vidas e o papel do Ministério Público com a criminalidade cibernética. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma das nossas aflições maiores era conter ataques que eram feitos aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, como aconteceu com o Superior Tribunal de Justiça, que conseguiram ingressar no sistema, criptografar o sistema, inviabilizar o funcionamento do tribunal por alguns dias. Esse é um problema assustador que quem tem o papel de fazer cumprir a lei tem que enfrentar. Esses hackers são, no Brasil, do que eu pude perceber, de 3 grandes categorias. Há o hacker e são todos criminosos, mas tem o hacker que eu vou chamar de, não gostaria de usar a palavra recreativo, mas é mais o hacker exibicionista. Ele tenta quebrar os sistemas para provar que ele é capaz de vencer as barreiras e derrotar quem concebeu o sistema. Você tem uma segunda categoria de hacker, que é o hacker verdadeiramente criminoso, que quebra o sistema, criptografa o sistema e pede um resgate para descriptografar o sistema. E, em terceiro lugar, você tem uma categoria preocupante no mundo contemporâneo, que são os hackers do fascismo, os hackers que entram para desmoralizar as instituições, para pregar a violência, para difundir ódio, para difundir mentiras e comprometer a democracia e aí abrir caminho, seja para as ditaduras, seja para a anarquia, nunca para alguma coisa verdadeiramente boa. Portanto, a internet, nesse mundo da revolução tecnológica, ela traz muitas coisas boas, mas preocupações como essa que eu acabo de referir, que é a sua utilização por criminosos de diferentes roupagens. Nós temos uma outra preocupação que eu considero importante e que vai estar em algum momento nas nossas vidas, ou talvez dos nossos filhos, que é o uso da biotecnologia, o poder da engenharia genética e a tentação que a ciência vai enfrentar e que os cientistas acham que em algum momento ela vai ceder, da engenharia genética, da manipulação genética, porque ela serve para salvar vidas, para derrotar doenças que envolvem mutações celulares, doenças genéticas em geral, mas também a engenharia genética serve para fazer pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais fortes. E se nós não resistirmos a essa tentação, ainda há o risco de você aumentar e potencializar a desigualdade no mundo. Quando a gente fala de problemas futuros, eu sou um jeito que tem uma visão positiva e construtiva da vida, não é porque vai acontecer, é para a gente estar preparado para que não aconteça. A inteligência artificial, eu acho que vai povoar o mundo e o mundo do direito. E progressivamente, em diferentes partes, mesmo no Supremo Tribunal Federal, eu preciso até me familiarizar um pouco mais com isso, mas nós temos um sistema chamado Victor, que se destina a fazer mecanicamente tarefas de seleção de processos por temas e enquadramento desses processos nos temas de repercussão geral, verificar quais são os processos que têm maior quantidade repetitiva de mesmas questões, para ver o que é mais importante e você decidir. Portanto, a inteligência artificial ainda não está decidindo, mas já passou a ser parte essencial, eu diria, da vida de muitos tribunais. E no Tribunal Superior Eleitoral, a eleição é toda fundada em urnas eletrônicas e num complexo processo eletrônico. Fora os riscos para a privacidade, nós temos agora uma lei geral
de proteção de dados, que também vai dar trabalho para todos nós. Eu mesmo lá no Tribunal Superior Eleitoral, nós nos deparamos com questões que nós não imaginávamos. Por exemplo, há um banco nacional com todos os filiados a partidos políticos. E há um conceito na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o de dados sensíveis, que envolve as opções políticas das pessoas. E, portanto, até pouco tempo atrás era considerado transparência. Hoje em dia pode ser violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já mandei, enfim, estudar e colocar essa questão para a gente saber, entre transparência e privacidade, qual o valor que deve prevalecer. Algum valor vai ser sacrificado, essa é a triste. A ponderação sempre envolve o sacrifício de algum valor ou parte de algum valor em troca de outro que se considere mais importante naquela situação concreta. Pode que eu não quero trazer problemas que ninguém nunca tinha pensado, mas a verdade é que a gente tem que pensar nessas transformações do mundo contemporâneo e desafios que vão se colocar para a sociedade e para o Ministério Público, eu penso que inexoravelmente. Há um outro tema em que o Ministério Público tem tido uma atuação muito importante pelo Brasil afora, que é a questão ambiental, que é a questão da mudança climática e do aquecimento global, que são as questões definidoras do nosso tempo. E é uma questão que ainda não entrou inteiramente no radar de parcelas da sociedade e de parcelas das lideranças políticas. E há muito negacionismo, muita ignorância, muito anticientificismo num momento em que a ciência quase que unanimemente procura documentar que nós temos um problema representado pelo aquecimento global, pelo efeito estufa. O problema é que a condição humana tem uma dose relevante de egoísmo. Não são os outros, somos todos nós, mas a gente precisa enfrentar e derrotar isso. E a verdade é que os problemas, os danos ambientais que nós causamos hoje, eles só vão ser verdadeiramente sentidos daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, daqui a uma ou duas gerações. E isso faz com que se adiem repetidamente as soluções que progressivamente vão se tornando urgentes. Mas nós vamos viver daqui a pouco num mundo em que nós vamos ter que enfrentar, sobretudo, essa questão do chamado efeito estufa, que, explicando em um parágrafo muito simples, pode ser assim descrito: a irradiação solar chega até a Terra e é refletida de volta para o espaço. Parte do calor dessa irradiação solar fica retido na atmosfera por gases de estufa. E é bom que seja assim, porque é isso que mantém a temperatura da Terra numa condição amena que permita a vida. Portanto, isso é normal. Só que, sobretudo a queima de combustíveis fósseis, mas também o desmatamento, libera uma grande quantidade de gases de estufa. Combustíveis fósseis são gasolina, carvão, diesel, gás natural. Eles liberam uma grande quantidade de gases de estufa para a atmosfera, o que aumenta exponencialmente a retenção de calor, o que provoca aumento de temperatura, aquecimento dos oceanos, elevação dos oceanos, derretimento das calotas polares, eventos climáticos dramáticos, perdas de eliminação de espécies sobre a Terra, com consequências que são imprevisíveis. De modo que, também sem querer ser catastrofista, nós temos que nos preocupar com isso. Também há muito ceticismo e acho que o Ministério Público, na sua atuação ambiental, tem um papel relevante para conscientizar a população e, no limite, produzir os litígios necessários
E dentro desse quadro da mudança climática, a Amazônia brasileira tem um papel decisivo, porque ela desempenha 3 grandes papéis. Ela é provavelmente o principal armazenador de carbono do mundo. O carbono, que é um dos gases de efeito estufa, é o dióxido de carbono, a floresta os absorve e armazena. E, portanto, a derrubada da floresta, com a diminuição da fotossíntese, produz 2 consequências sobre o aquecimento global. Deixa de ter a floresta que faz a fotossíntese para absorver o carbono, e quando derrubada, ela libera o carbono que estava absorvido. E, portanto, a destruição da Amazônia é um crime contra a humanidade. E nós precisamos ter consciência disso. E pensar meios alternativos para a sobrevivência dos 25 milhões de pessoas que vivem na região amazônica. Portanto, é um equacionamento duplo de preservar a floresta e viabilizar a sobrevivência das pessoas que dela dependem. Mas é preciso perceber que, se dependem da floresta, estão derrubando a floresta, em algum lugar do futuro vão ter problema. Ah, não, mas é para o agronegócio. Se parar de chover, não vai ter agronegócio também. E a Amazônia, além de armazenar carbono, ela tem um papel decisivo no regime de chuvas no Brasil e na América do Sul. E, portanto, se você não tem chuva, você não consegue ter agronegócio. E sem mencionar o impacto sobre a água, despejando grande volume de metros cúbicos de água potável no Oceano Atlântico, com o impacto relevante que isso tem sobre fauna, sobre flora. Portanto, é preciso ter em linha de conta também a questão ambiental. Eu escolhi 4 temas, dentre muitos que nós poderíamos conversar, mas temas mundiais e temas brasileiros. Penso que, associado também à atuação do Ministério Público, nós tivemos avanços muito importantes no Brasil no enfrentamento da corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que se acumulou no Brasil de uma forma espantosa e que transbordou em algum momento da nossa história recente. Não foi um fenômeno de um governo, de uma pessoa, de um partido, foi um processo acumulativo, como eu falei, de renovação de um pacto oligárquico entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal, um pacto de saque ao Estado brasileiro. E acho que, com uma atuação relevante do Ministério Público, nós conseguimos avançar de maneira muito expressiva nessa luta, que não é, como não são os processos históricos complexos, uma luta linear. Ela é feita de avanços e recuos, de idas e vindas. Nós vivemos um momento de recuo, nós vivemos um momento de exaltação das provas ilícitas e da legitimação da profissão de hacker, mas a verdade é que, apesar dos retrocessos que nós vivemos nesse momento, e parodiando uma frase famosa do Einstein, quando as pessoas adquirem uma nova ideia, o cérebro não volta ao seu tamanho original. E, portanto, apesar dos retrocessos, nós não estamos voltando lá para trás. Nós estamos voltando para trás um bocado de onde havíamos chegado, mas não tão para trás. Cada vez é mais difícil de um vigarista sair na rua. Os riscos jurídicos, inclusive, aumentaram. Apesar de nós vivermos uma operação abafa, nós já mudamos, eu penso, a história do Brasil. E a sociedade deixou de aceitar o inaceitável. As empresas que pagaram os preços mais altos, todas as empresas relevantes têm um departamento de compliance, que é a preocupação com o cumprimento da lei, das normas éticas. E as novas gerações têm padrões éticos mais elevados do que aqueles com os quais nós nos acostumamos a conviver. E não há como nós nos tornarmos desenvolvidos com os padrões de ética pública e de ética privada que se praticam aqui. E, portanto, nós precisamos empurrar a história
na direção certa e acho que estamos. As instituições às vezes não correspondem, mas a sociedade, e eu sou uma pessoa que acredita em sociedade civil, já mudou. E nada será como antes. Esse trem já saiu da estação, de modo que eu não me impressiono com derrotas eventuais e momentâneas, porque eu sei em que direção a história está caminhando. E é isso que verdadeiramente faz a diferença. E um quarto e último tema, para ficarmos num prazo razoável, é a preocupação com a violência. A sociedade brasileira se tornou uma sociedade extremamente violenta. O brasileiro cordial, o brasileiro das amabilidades, o brasileiro da aversão ao conflito, ele não resistiu às mudanças do tempo, ou às mudanças dos tempos, e hoje nós somos um dos países mais violentos do mundo, com mais de 60 mil homicídios, uma parcela muito diminuta, verdadeiramente apurada. Nós precisamos encontrar as verdadeiras causas dessa violência, que podem estar muitas vezes na pobreza, e é preciso enfrentá-la, nas desigualdades injustas, e é preciso enfrentá-las. E eu gosto de destacar desigualdades injustas, que são aquelas que negam oportunidades para as pessoas, porque há desigualdades inevitáveis. Quando um escritor vende 1 milhão de livros, ele aumentou a desigualdade do mundo, porque ele acumulou. Ou quando um astro do futebol ganha milhões de dinheiros, ele também aumenta a desigualdade. Mas não é a desigualdade eventual do esforço próprio, do talento, do mérito que nós estamos enfrentando. Mas acho que temos problemas de pobreza, temos problemas de desigualdades, temos problemas de impunidade, temos problemas associados a uma política de drogas que não funciona, e acho que tem que ser colocado na mesa, e acho que o Ministério Público devia ser protagonista desse debate. Há pessoas que defendem a legalização de drogas leves, há pessoas que defendem a repressão, e eu aqui não vou fazer defesa de nenhum ponto de vista, mas apenas demonstrar uma constatação. O modo como nós estamos enfrentando esse problema não está dando certo, porque o problema vem aumentando, e eu lá no Supremo nós recebemos zilhões de habeas corpus, e provavelmente mais de 50%, talvez mais de 60% dos habeas corpus envolve jovens pobres de periferia, presos como traficantes por pequenas quantidades de tráfico, mas de pequenas quantidades. E é preciso pensar se a política pública de prender esses jovens e entupir as cadeias está funcionando. Do meu ponto de observação, evidentemente que não está funcionando. Então, seja quem defende a descriminalização, seja quem defende algum tipo de repressão, é preciso fazer uma análise honesta, sincera. Tudo que não está dando certo na vida, a gente tem que ter a coragem de reconhecer que não está dando certo e pensar que soluções nós somos capazes de conceber para esses problemas. Para quem quer reprimir, eu acho que é preciso aumentar o trabalho de inteligência e ir atrás de grandes carregamentos e parar de prender menino pobre de periferia. Para quem, como eu, pensa que nós deveríamos, com planejamento, com cuidado e talvez em espaços geográficos determinados, fazer uma experiência de descriminalização, como se fez em diferentes partes do mundo, mesmo os Estados Unidos, que lideraram a guerra às drogas, estão descriminalizando a maconha como uma experiência para ver se isso vai funcionar. Mas, como disse, eu não quero defender uma posição ou outra, mas enfatizar o fato de que o que nós estamos fazendo não está dando certo. 30% dos presos, praticamente, do sistema penitenciário no Brasil estão lá por delitos associados a drogas, sendo que no dia seguinte que o menino é preso, ele é substituído pelo tráfico, de modo que você destrói a vida desse jovem, custa dinheiro colocá-lo na cadeia, ele sai pior do que entrou e não se produz nenhum abalo sobre o tráfico. De modo que talvez não haja nenhuma instituição, ou poucas instituições têm, a capacidade que o Ministério Público tem por lidar com o problema de ajudar a pensar ideias novas para lidar com ele. Penso, e entrando
nosso capítulo final, o Brasil precisa de 3 pactos. Um pacto de integridade. A integridade vem antes da ideologia, não tem corrupção de esquerda, corrupção de direita. Eu mesmo fui vítima de imensa incompreensão porque eu não distingo. Está certo, está certo, está errado, está errado. Ser correto vem antes das escolhas políticas. A integridade vem antes da ideologia. E, portanto, nós precisamos de um pacto de integridade no Brasil. Não é moralismo, não é punitivismo, é simplesmente ser correto. Meu pacto só tem 2 regras. No espaço público, não desviar dinheiro. No espaço privado, não passar os outros para trás. Parece fácil, mas é a grande revolução brasileira. O segundo pacto é um pacto tríplice, de responsabilidade fiscal, de responsabilidade econômica e de responsabilidade social. Eu ultrapassaria muito o meu tempo para explorá-los, mas se o presidente Murrieta me convidar, eu volto uma outra ocasião e falo sobre os 3. E o terceiro e último pacto seria um pacto pela educação, sobretudo pela educação básica. Foi a negligência em relação à educação que nos atrasou na história. Nós só universalizamos o ensino básico no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos. E esse fato está, eu penso, na raiz do nosso atraso. E não tenho certeza de que as lideranças brasileiras tenham a percepção de que é isso que faz diferença. É isso que muda um país. Educação básica como uma obsessão. E os problemas da educação brasileira, me desculpe quem pense o contrário, não são identidade de gênero, escola sem partido, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe. Os problemas são não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e déficit de aprendizado, que a criança completa o ensino fundamental ou o ensino médio e não aprendeu o mínimo que precisava ter aprendido. Além da não atratividade e a não valorização institucional do magistério. Esse é o pacto que vai mudar o Brasil, junto com o pacto pela integridade e o de responsabilidade, que é para ter dinheiro para financiar tudo isso. Portanto, são essas as ideias, presidente Murrieta, meus caros amigos do Ministério Público, que eu gostaria de compartilhar com todos e que, de alguma forma, vai estar na agenda da CONAMP e do Ministério Público nos próximos 50 anos. Há algumas derivações da revolução tecnológica, as questões ambientais, continuar o esforço contra a corrupção, mesmo quando a gente sofre derrotas. Há muitas lutas depois da vitória e a vida depois da derrota. A gente tem que continuar, porque, como disse, a história não é linear, mas o mal não pode mais do que o bem. Porque se eu acreditasse nisso, já mais nada valeria a pena. E não é assim que eu penso. E, portanto, eu acho que nós vamos conseguir empurrar para a margem da história essa cultura que considerava legítima a apropriação privada do Estado e o desvio rotineiro de dinheiros públicos. Nós estamos mudando o Brasil, não na velocidade desejada, mas acho que nós estamos andando na direção certa. E o nosso papel é empurrar a história na direção certa para fazer um país melhor e maior. Muitíssimo obrigado a todos, um abraço carinhoso. Ministro, suas palavras nos incentivam, nos inspiram, como eu dizia no início. E só para que a gente realmente possa encerrar, se nós formos trabalhar em números, para ser um pouquinho mais objetivo, nós somos 16 mil membros do Ministério Público brasileiro. Entre membros ativos, membros aposentados, mas enfim, 16 mil trabalhadores desta instituição, Ministério Público Brasileiro. Diante de todo esse cenário que o senhor acabou de nos identificar, de nos provocar a reflexão, de trazer esse problema de futuro, que não seja talvez um problema, mas sim uma caminhada, o senhor teria alguma mensagem ou alguma, vamos dizer assim, impressão pessoal que pudesse nos acalentar como fazer essa caminhada? Acho Tanto que sim. aos antigos
E quanto aos mais novos que estão ingressando, por exemplo, hoje, de uma maneira exemplificativamente num concurso? Olha, eu vou compartilhar com todos o alento que eu mesmo me dou e tem me ajudado nos momentos difíceis. Presidente, que é o seguinte, não importa, a gente na vida deve conhecer a si próprio, saber por quem bate o nosso coração, quais são os nossos valores e conseguirmos nos guiar por eles. Não há libertação maior do que você encontrar os seus valores e viver de acordo com os seus valores. Quer dizer, para mim, a minha ideia de felicidade, a felicidade possível num mundo terreno e humano, é você poder fazer de você aquilo que você gostaria de fazer, que significa você viver de acordo com os seus valores. E uma vez que você tenha isso claro e renove, eu diria matinalmente, eu medito todas as manhãs e relembro quais são. Na medida em que você consiga viver por esses valores, você acaba ficando protegido muitas vezes do que acontece lá fora. De modo que o meu slogan pessoal é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, porque a gente não tem controle sobre o que os outros fazem. A gente só tem controle sobre o que a gente faz. Portanto, o slogan pessoal é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder. Do resto, o universo cuida. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado, ministro. Suas palavras realmente são inspiradoras. Quero lhe dizer que o convite que o senhor me provocou, né, ele é permanente. O senhor tem a chave desta casa, a porta está sempre aberta e é um grande prazer sempre lhe ouvir. Muito obrigado. Eu vou lhe pedir mais 2 minutinhos antes do jogo do Flamengo, para que a gente possa fazer Você vê que eu estou de vermelho e preto aqui já. Exato, exato. O senhor se deu, e eu lhe acompanhei, sempre não foi combinado, ministro. Para que a gente possa fazer um agrado antes de encerrar os nossos associados. É um sorteio que nós temos feito todo dia e eu gostaria de saber se já está pronto, porque todos os dias, na hora do sorteio, o ministro tem uma tensão, a rede cai e a gente tem mais dificuldade. O senhor tem uma ideia, na festa de final de ano, os patrocinadores, os apoiadores da Coempo permitiram um sorteio de um carro 0 km. Então, nós tivemos não sei quantos mil associados, né, inseridos nesse sorteio digital. E a rede caiu bem na hora. Então, o senhor já viu o frisson, né? Então, estamos prontos? Vamos Isso lá? Vocês não têm haters, porque quando a minha rede caiu lá, vocês não imaginam. Vamos lá? Conamp 50 anos, então. Vamos lá. Aumente um pouquinho a fonte. Cecília Nogueira. De qual é o estado, a colega? De Sergipe. Cecília, em breve você entra em contato aqui conosco, nos próximos 5 minutos, e nós vamos providenciar a entrega do seu prêmio. E realmente, ministro, de coração, de alma, muito obrigado pela sua cortesia conosco, de ter aberto a sua agenda. Nós sabemos dos desafios que estão à sua porta, que é organizar as próximas eleições do nosso país, mas muito obrigado pelas suas palavras, pela sua inteligência, pela sua postura. Eu, em nome dos membros do Ministério Público Brasileiro, realmente tenho muito orgulho e muita satisfação de acompanhar o seu trabalho. Muito obrigado e obrigado por participar de um momento tão importante para nós todos no Brasil. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos.